Boa noite, galera. Voltamos aí do nosso rápido intervalo bacana para continuar essa segunda aula. Como eu falei para vocês, uma aula mais voltada à resolução de questões nesse segundo momento. Claro, para a gente treinar com o objetivo de chegar na prova e tudo mais confiante, mais tranquilo aí para poder tirar aquele 10 garantido, aquele 10 bonitão, beleza? Então, nessa outra aula também a gente vai falar um pouquinho sobre transformadores, como é que eles funcionam e também fazer algumas questões sobre eles, ver que eles têm uma equação própria deles também e análise gráfica, como é que funciona um gerador dentro de um gráfico, isso também é bem legal. Dá para a gente explorar algumas questõezinhas em relação a isso. Bacana? Então, vamos adiante aí que a gente tem muita coisa ainda para fazer nessa segunda aula. Vamos lá. A última foi de vocês, a terceira eu vou fazer aqui. Fala o seguinte. Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho na qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica de um gráfico que relaciona a intensidade da corrente I de um gerador com a energia potencial ADDP em seus terminais, considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica do gerador hipotético, qual é a intensidade da corrente de curto-circuito nesse gerador? Então, a primeira coisa que a gente vai ver são os pontos do gerador, tá bom? Olha esse primeiro ponto, olha esse segundo ponto. Nesse primeiro ponto, o que é que ele fala para a gente? Quando a DDP valer 20 volts, 20 milivolts, né? Eu tenho que a minha corrente vale 5 amperes. Por quê? Porque aqui, ó, 20 milivolts, 5 miliamperes. No B, a DDP tem 14 milivolts e a minha corrente vale 8 amperes. Então, sempre vai ser dentro desse sistema aí. Certo? Justamente pela ligação dos pontos. Daí eu posso montar as duas equações do gerador que eu possuo. Força eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I. Do mesmo jeito que do outro lado, a força eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I. Certinho. Então, vamos jogar as informações que a gente escolheu no gráfico dentro desse sistema de equações. Nesse sistema de equações, a força eletromotriz, para o primeiro ponto, é igual a 20 mais corrente vale 5R. Para o segundo ponto, a força eletromotriz é igual a 14 mais a corrente que vale 8R. Quando eu subtraio essas duas equações, o que é que eu vou ter? Força eletromotriz menos força eletromotriz dá 0. 20 menos 14 dá 6. 5 menos 8R dá menos 3R. 3R eu jogo para o outro lado. E aí eu vou ter que a minha resistência seria 6 dividido por 3, que daria 2 ohms dentro desse meu sistema, tá bom? Então, essa minha resistência aí valeria 2 ohms dentro daquele sistema gerado, certo? E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber a corrente de curto-circuito. Então, ele quer saber o valor quando a DDP for 0. Então, eu posso pegar, tem mais dois passos para resolver essa questão. Força eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I. Aqui eu vou achar a força eletromotriz. Nesse segundo ponto, eu quero a corrente de curto. Então, a força eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I. Só que quando eu tiver um curto-circuito, a minha DDP vale quanto? 0. Isso aqui, 0. Então, quem seria a minha corrente de curto-circuito? A minha corrente de curto-circuito, a minha ICC, seria igual a força eletromotriz dividido pela resistência, tá bom? Então, eu aplicaria isso aí dentro do sistema. Vamos voltar aqui e ver qual das duas equações a gente vai usar. A gente pode usar a primeira ou a segunda, tanto faz. Eu vou escolher a primeira porque eu gosto mais dela. Você pode escolher a outra também, se quiser, tem que dar igual. Então, a força eletromotriz seria igual. A DDP vale 20 mais 5 vezes o valor da corrente. Vezes o valor da resistência. Só que a resistência a gente achou valendo 2. Ó. Então, seria 5 vezes 2. Então, a minha força eletromotriz seria 20 mais 5 vezes 2, 10. Daria 30 volts. Olha aí. Matheus, não gostei. Tu fez com a primeira, eu quero fazer com a segunda. A segunda, se você não tiver seguro da sua resposta, ou se você não gostar simplesmente de fazer com a primeira, você faz com a segunda para ter lá a sua prova real, né? Sua prova real dentro do sistema aí. Então,
qual seria ali o valor da minha força eletromotriz caso eu usasse a segunda equação. A segunda é 14 mais 8R. Ó. Então, seria 14 mais 8 vezes a resistência. Só que a resistência a gente também achou valendo 2. Então, a força seria 14 mais 16, que também daria 30 volts. Vocês viram aí que deu o mesmo resultado. Se deu o mesmo resultado, esse valor está correto. Então, para achar a minha corrente de curto-circuito, eu pego esse valor de 30 e substituo lá em cima. Então, a minha ICC, minha corrente de curto-circuito, seria 30 volts dividido pelo valor da resistência, que vale 2. Então, a minha corrente valeria aí 15 amperes, tá bom? Valeria um valor de 15 amperes. Logo, o nosso gabarito seria quanto? Nosso gabarito seria letra C. Bom, 15 amperes aí dentro daquele meu sistema para que eu possa utilizar dentro da minha função. Bacana? Sempre lembrar aí dessas funções, como é que eles vão funcionar, dentro da equação e tal. Sempre com muito carinho para não cair em nenhuma pegadinha. Então, quais são os passos? Vou deixar um pouquinho no quadro para quem está copiando. Vou repetir de novo para quem ficou com alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, galera, por favor, envia, tá bom? O momento de tirar a dúvida é esse aqui. Depois a gente não tem mais como tirar as dúvidas, tá bom? Olha lá. Força eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I. Monta as duas equações, fica 0 igual a 6 menos 3R. 3R é igual a 6 dividido por 3, ou seja, daria 2 ohms de resistência. Daí eu pego e boto dentro dos sistemas. Então, a DDP seria 20 mais 5 vezes 2, 10. 20 mais 10, 30. Então, daria 14. Ou então, se eu quiser fazer com a segunda equação, dá 14 mais 8 vezes 2, que também dá 16, mais 14 dá 30. Então, para achar a corrente de curto-circuito, boto na equação do gerador. E a minha corrente de curto-circuito vai acontecer quando a DDP for 0. Então, ICC é igual a força eletromotriz dividido pela resistência. A minha corrente seria igual a 30 dividido por 2, ou seja, 15 amperes aí. Quarta questão fala o seguinte. O gerador elétrico é um dispositivo que fornece energia às cargas elétricas elementares, para que essas se mantenham circulando. Considerando-se um gerador elétrico possui uma FEM de 40 volts, já tem a força eletromotriz aqui aplicada ao sistema, e uma resistência interna de 5 ohms, é correto afirmar que, letra A, a intensidade da corrente elétrica em curto-circuito é igual a 10 amperes. Letra B, a leitura do voltímetro ideal e seus terminais é 35 volts. Letra C, a tensão dos seus terminais quando atravessados por uma corrente elétrica é igual a 20 amperes e a DDP é igual a 20. A intensidade da corrente elétrica que atravessa é 5,6 amperes quando a tensão é 12 volts. Ela apresentará rendimento de 45% quando atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 3 amperes. Qual o gabarito vocês marcariam? 2 minutinhos para tentar a questão.
Olha, galera, essa é uma questão de tentativa, tá bom? Sempre quando você for fazer uma questão de tentativa, o que é que eu lhe indico? Eu lhe indico que você comece de baixo para cima. Geralmente, questões de tentativa como essa, o gabarito ou é letra D ou é letra E. Ele só quer que você perca tempo fazendo a questão. Então, a gente vai fazer normal, A, B, C, D e E, e vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando. Mas sempre que for uma questão de tentativa, ele falou, te deu vários dados e botou assim, é correto afirmar que. Então, o que você vai fazer? Você vai começar de baixo para cima, tá bom? Uma dica aí que eu lhe dou um conselho. Mas vamos fazer na ordem normal, porque a gente está treinando aqui ainda, certo? A gente está fazendo com calma. Então vamos lá. Na primeira letra, na letra A, ele fala o seguinte: a intensidade da corrente elétrica de curto-circuito vale 10 amperes. Quando é que a corrente vai valer em curto-circuito? Vai valer no seguinte: força eletromotriz é igual a DDP mais R vezes I. Então, DDP é zerada. A força vale 40. A resistência vale 5. Isso aqui é igual vezes a corrente. Então, a corrente é igual a 40 dividido por 5. Isso aqui daria quanto? Isso aqui daria 8. Então, a corrente de curto-circuito é 8. Como ele fala que a corrente de circuito é 10, está falso, né? Está errado aí. Você não pode considerar aquilo ali verdadeiro. Letra A já está errada, tá bom? Letra B fala o seguinte: a leitura do voltímetro ideal ligado aos terminais seria igual a 35 volts. Falso. Por quê? Porque quando você tem um voltímetro ideal, ele vai medir a FEM total, não existe consumo de energia, tá bom? Então, você teria uma marcação de 40 volts. Letra B está falsa. Letra C. A tensão em seus terminais, quando atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes, é igual a 20 volts. Aí você aplica na equação do gerador. Força eletromotriz é igual a DDP mais resistência vezes a corrente. A minha força eletromotriz vale 40. Ele falou que a DDP vai ser de 20. Ele falou que a minha DDP vai ser de 20. Né? Não, eu vou descobrir a DDP. Ele falou que a minha DDP vai ser de 20, ou seja, vai ter um valor U mais R quando a minha corrente for de 2 amperes. Então, quem seria aqui o valor da minha DDP? 40 seria igual a DDP mais 10. 10 está positivo, vai para o outro lado negativo, então seria 40 menos 10, que daria 30 volts. Então, esse fator aí de 30 volts dá errado, né? Porque a DDP, ele falou na questão que seria 20. Está errado. A minha DDP seria de 30 volts, não de 20 volts. Letra D. A intensidade da corrente elétrica que eu atravesso é de 5,6 amperes, quando a tensão nos seus terminais é de 12 volts. Agora você vai usar a equação de novo, porém, substituindo quem? O valor da minha DDP. A minha força vale quanto? A minha força vale 40. A DDP vale quanto? 12, né? Mais 5 vezes I. Então, 5I seria igual a 40 menos 12, que daria 38. Não, 28, desculpa. 40 menos 12, que daria 28. Então, a minha corrente seria igual a 28 dividido por 5, que daria realmente 5,6 amperes. Então, olha aí, nosso gabarito seria a letra D. Te falei? Questão de tentativa, gente, é de praxe. Ele sempre vai dar entre letra C, letra D e letra E. Nunca é as primeiras, porque senão você não perde tempo fazendo a questão. Então, sempre que você falar isso aí, você começa de baixo para cima, tá bom? Dica que eu lhe dou. Galera de Oeiras aí marcando letra C. Beleza. Galera, vocês entenderam por que não é a letra C? Que ele falou que daria 20 volts, mas na verdade dá 30, tá bom? Então, a gente não tem essa resposta aí como resposta verdadeira. Ok? Qualquer dúvida aí, vocês vão mandando para cá para nós poder desmistificar aí as respostas. Quinta questão é minha, fala o seguinte: as afirmações abaixo são a alternativa incorreta em relação à lei de Faraday e Lenz. Olha aí, ele quer a incorreta. Primeira coisa que ele tem que fazer.
cuidado, que a questão foi legal contigo. Ela botou o incorreto em negrito ali e tal, então chama a tua atenção. Às vezes o cara dá um textão, bota o incorreto em letra minúscula lá embaixo, sem chamar a atenção de nada. Então lê a questão com muito carinho. Letra A. Ao aproximarmos o ímã de um material condutor, induziremos sobre ele uma corrente elétrica. Verdadeiríssimo. Tem a parte da indução magnética. É verdadeiro, mas ele quer a alternativa incorreta, tá bom? Então vamos ter cuidado aí para não ser muito afoito. Letra B. A mudança no fluxo do campo magnético sobre um condutor produz neste uma corrente elétrica, cujo campo magnético opõe-se à variação do fluxo de campo magnético externo. Perfeito, a letra B também é verdadeiro. Variação de fluxo produz campo magnético que se opõe ao campo magnético externo. Letra C. A mudança de fluxo de campo magnético sobre um condutor produz neste uma corrente elétrica cujo campo magnético favorece a variação do fluxo do campo magnético externo. Letra C está incorreta justamente pela parte do favorece. Ele não favorece, ele se opõe justamente nesse ponto. Letra D, se a velocidade relativa entre a fonte de campo magnético e o condutor for nula, não haverá formação de corrente elétrica. Letra E, mantendo-se o fluxo constante do campo magnético sobre o condutor, não haverá formação de corrente elétrica neste. Então, verdadeiro aqui, realmente não existirá. Se a velocidade relativa for zero, também não existirá. Letra D e letra E estão completamente certas, tá bom? A letra C realmente seria o nosso gabarito. Questão errada aí para a gente poder corrigir esse ponto. Ele não favorece, ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Letra D e letra E, Matheus, não entendi. Explica melhor. Vamos lá. Se a velocidade relativa entre a fonte de um campo magnético e um condutor for nula, não haverá formação de corrente elétrica neste. Presta atenção. Olha a câmera aqui, ó. Presta atenção. Vamos imaginar que o ímã seja esse pincel, tá bom? Vamos imaginar aqui que o ímã seja o pincel. E o microfone que a gente vai usar seja a esfera condutora. Cadê o... Vamos imaginar o seguinte, que o ímã seja um pincel e o microfone seja essa esfera condutora. Quando eu tenho essa situação, na letra D, ele fala que a velocidade relativa entre eles vale zero. Ou seja, é como se o microfone se movesse com a velocidade e o pincel se movesse com a mesma velocidade. Então, ele faz o seguinte movimento. Quando ele faz esse movimento, percebam que o microfone e o pincel não têm afastamento nem aproximação. Eles têm a mesma velocidade, então permanecem na mesma distância. Isso não gera fluxo. Só geraria fluxo como? Se eu tivesse uma aproximação e um afastamento. Se, por um acaso, o microfone ficasse parado e o pincel ficasse se aproximando e se afastando. Isso gera um fluxo de campo magnético. E é por isso que a letra D está falsa, tá bom? A letra D fala o seguinte. Se a velocidade relativa entre a fonte do campo magnético e um condutor for nula, não haverá formação de corrente elétrica. É verdadeiro justamente por isso. Não haverá, e realmente não há, entendeu? Ele quer a afirmativa incorreta. E a letra E é pela mesma coisa. Ó. O fluxo do campo magnético sobre o condutor não haverá corrente elétrica se esse for constante. Também está verdadeiro a letra E, então não responde a afirmativa que é a incorreta, ok? Sexta questão é de vocês. Fala o seguinte. Assinale a alternativa entre as alternativas abaixo que ilustram uma situação que não ocorrerá surgimento de corrente elétrica induzida no condutor. De novo, ó, não ocorrerá. 2 minutinhos para me dizer qual é o gabarito. Bora, galera de Oeiras. Bora, bora, bora.
Olha, quando você pega uma questão, ele está perguntando onde não ocorrerá o surgimento de uma corrente elétrica induzida. Eu acabei de mostrar um exemplo para vocês quando ocorre e quando não ocorre, tá bom? A letra F foi o gabarito da galera que marcou aí. Vamos dar uma olhada então. Vamos começar, como vocês marcaram a letra E, vamos começar de baixo para cima aí. Vamos lá para a letra A. Quando a fonte magnética afasta-se de um campo condutor, ocorrerá? Sim. Se ele tem movimento oscilatório, seja se afastar ou se aproximar, ele sim tem essa participação aí dentro. Então, ele tem, quando está se afastando, um surgimento da corrente elétrica. Letra B. Quando a fonte de campo magnético e o condutor moverem-se na mesma direção e sentido com velocidades iguais. Olha aí, foi o exemplo que eu acabei de dar do microfone com o pincel. Mesmo sentido, velocidades iguais, você tem uma relação de movimentação sendo velocidade relativa igual a zero. Letra B tá bonita demais, deixa ela aí quietinha, vamos ver se as outras não tem nenhuma melhor que ela. Letra C. Quando a fonte de campo magnético e o condutor moverem-se na mesma direção em sentidos opostos com velocidades iguais. Se forem sentidos opostos, eles vão se afastar. Se vão se afastar, produz sim. Cai na letra A. Letra D. Quando a área do condutor exposta ao campo magnético do ímã varia em função do tempo. Não, você está variando a área, então você tem aquela situação. A letra E. Quando o condutor estiver girando com velocidade constante em um ponto próximo ao ímã. Cuidado, que ele não está falando sobre o fato dele estar se aproximando ou se afastando. Ele fala sobre o fato do cara estar girando. E o cara estar girando não influencia nisso aí. Então, pode ser que ocorra ou não essa formação de corrente elétrica, já que ele vai ter uma aproximação ou um afastamento. Não sei, a questão não falou se ele se aproxima. A questão falou só que ele gira. Mas ele não caracteriza essa formação de rotação. Bacana? E como ele não faz isso, você não pode afirmar se você gera um campo magnético ou não dentro do sistema. Então, nosso gabarito seria a letra B. Porque na letra B ele fala assim, ó, quando a fonte de campo magnético e condutores moverem-se na mesma direção com velocidade constante. Quando ele faz isso, de se mover na mesma direção com velocidade constante, então ele não gera, porque você não gera aproximação ou afastamento. É o exemplo do microfone, ó. Eles andam juntos, sempre na mesma direção e na mesma velocidade. Isso faz com que o pincel ele nem se aproxime e nem se afaste. Isso não gera fluxo de campo magnético, então não ocorre, né, corrente elétrica induzida. Nosso gabarito seria a letra B. Beleza? Questão 7, é minha. Vamos lá. Questão 7 fala o seguinte. Julguem os itens a seguir como verdadeiro ou falso, tá bom? Você tem esse gabarito aí de verdadeiro ou falso. Primeira questão, primeira afirmativa fala o seguinte. Se o ímã aproxima-se de um condutor, uma corrente elétrica será induzida. Até aqui está perfeito. O ímã está se aproximando do condutor, corrente elétrica induzida, está tudo certinho. No condutor, de forma, eles irão repelir-se. Olha aí como está perfeito. O ímã, vamos botar aqui as três, que eu acho que a gente vai poder justificar as três. Quando o ímã está se aproximando da espira, norte para sul, ele vai ter linhas de campo, certo? E vai se aproximar com determinada velocidade daquela minha espira, que vai gerar uma corrente elétrica, um campo que vai se opor àquele cara. Então, eu vou ter uma formação de corrente elétrica dentro desse sistema. Então, o 1 está verdadeiríssimo, tá bom? Então, tudo que não tem 1 está fora. Letra B, letra D estão fora. 1, somente 2, somente 3. A segunda afirmativa fala a seguinte. Se o ímã aproxima-se de um condutor, uma corrente elétrica será induzida no condutor, de forma que eles irão se atrair. Olha, é justamente o contrário. A corrente gera no condutor um campo que vai expulsar, ou seja, vai repelir aquele cara. Então, você não tem atração. O que desclassifica a letra B é essa parte atrair-se. Essa parte atrair-se não encaixa dentro do que a gente quer. Então, a 2 está falsa. Como ele quer só as verdadeiras, então você tira a letra E. Então, a gente fica entre somente a alternativa 1 ou alternativas 1 e 3, tá bom? Vamos lá para a terceira. Se o ímã afasta-se de um condutor,
uma corrente elétrica será induzida no condutor, da forma que eles irão se atrair. Olha aí, é a mesma ideia da espira, só que agora você tem uma velocidade de quê? Você tem as linhas de campo de força do ímã e você tem uma velocidade de afastamento. Ó. Essa velocidade V é jogada para fora do sistema. Então, você teria uma espira que, quando se afasta, ela faz puxar o cara. Porque quando ela puxa, ela gera uma corrente elétrica, tá bom? Que faz com que você tenha essa formação aí, né? Você tem essa formação de corrente elétrica dentro do sistema. Tá certa a corrente? Tá. Aqui sentido anti-horário, lá sentido horário. Perfeito. Então, a 3 também é verdadeira. Nosso gabarito é letra C. 1 e 3 são verdadeiras aí, para que a gente possa responder a questão, ok? Oitava, de vocês, fala o seguinte. Assina a alternativa correta a respeito da lei de Lenz. A. Por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. B. A lei de Lenz relaciona a variação temporal do fluxo do campo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor. Letra C. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido sempre irá opor-se às variações de campos magnéticos externos. Letra D. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre o circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzida será favorável às variações de campos magnéticos externos. E letra E. Por meio da lei de Lenz, podemos calcular o modo da corrente elétrica induzida em um condutor ou um circuito. Galera, cuidado com questão teórica. Questão teórica tem aquela pegadinha clássica. Tem a alternativa certa que não responde a tua pergunta. Ele está perguntando da lei de Lenz, tá bom? Não está perguntando da lei de Faraday, nem qualquer outra lei de indução magnética. Ele está sendo exclusivo da lei de Lenz. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha, viu? Então, qual gabarito vocês marcariam aí? 2 minutinhos vocês me darem a resposta. Pega essa lei de Lenz, você tem que se relacionar única e exclusivamente com ela, tá bom? Por quê? Se você pensar nela e for resolver a questão com a ideia em outra lei, com certeza não vai dar certo. Então, você tem que se atrelar à lei de Lenz exclusivamente. Cuidado com alternativas certas, mas que não respondem sua pergunta. A letra A fala o seguinte: por meio da lei de Lenz, determinamos a intensidade da força eletromotriz induzida em um condutor.
determinar força eletromotriz induzida em condutor não é lei de Lenz, é lei de Faraday, tá bom? Então é por isso que a letra A, apesar de estar certa, apesar de falar que a força eletromotriz induzida em condutor, só está errado que não é essa lei, a gente está falando de outra lei. Letra B. A lei de Lenz relaciona a variação temporal de fluxo do campo magnético com a intensidade da força eletromotriz induzida em seu condutor. De novo, força eletromotriz. Força eletromotriz é a lei de Faraday, beleza? Não é lei de Lenz. Então não se apegue a essa parte aí. Letra C. Gabarito aí de vocês, né? Falou o seguinte: a lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida em um circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido sempre irá opor-se às variações de campo magnético externo. Verdadeiro, letra C. Já falei para vocês várias vezes, parabéns para a galera que acertou aí. A espira, ela não quer ser atravessada. Então, se o ímã se aproxima, ela repele o ímã. Mas se o ímã vai muito longe, ela puxa ele de volta para gerar esse fluxo aí e ela não perder a corrente elétrica dela. Letra D. A lei de Lenz afirma que o sentido da corrente elétrica induzida sobre o circuito ou condutor é tal que o campo magnético por ela produzido será favorável à variação de campos magnéticos externos. Não são favoráveis, né? Eles se opõem. Letra E. Por meio da lei de Lenz, podemos calcular o módulo da corrente elétrica. Não posso calcular a corrente elétrica por lei de Lenz. Lei de Lenz é teórica, tá bom? Não tem parte algébrica em lei de Lenz. O nosso gabarito realmente é a letra C. Parabéns a galerinha aí. Vamos para cima, tá dando certo. Nona. O primário de um transformador alimentado por uma corrente elétrica alternada tem mais espiras do que o secundário. Nesse caso, comparado com o primário, no secundário, a diferença de potencial é a mesma que a corrente elétrica de contínua. Letra D. A diferença de potencial é a mesma e a corrente elétrica é alternada. Letra C. A diferença de potencial é menor e a corrente elétrica é alternada. Letra D. A diferença de potencial é maior e a corrente elétrica é alternada. Letra E. A diferença de potencial é menor e a corrente elétrica é contínua. Chegamos aí em transformadores. Vamos pegar aqui como exemplo, né, essa parte de transformador. Você tem aqui, aí você tem a espira do transformador e foi para esse ponto aqui, do A para o B. E aí você tem um sistema de acoplamento e ele fala que o primário do transformador tem mais espiras que o secundário. Então aqui no secundário, você tem o quê? Você tem menos, olha aí, você tem menos espiras, uma linha e um belinha. Isso aqui dentro de um transformador, né? Lembrando que aqui eu estou tendo um campo magnético, gerador de corrente elétrica e tal. Você teria esse valor de campo aqui gerado. Tá. Primeiro, se eu estou alternando corrente, corrente é alternada. Então, tudo que tu fala de corrente elétrica contínua para transformador não serve. Só serve corrente alternada. Já começa daí a ideia que eu quero que vocês tenham de transformador. E segundo, quanto mais espiras eu tiver, maior meu fluxo interno de campo magnético, beleza? Se aumenta o meu fluxo, aumenta a minha corrente. Então, se eu vario o fluxo, eu vario a corrente. Ele falou que na A, ele vai ter uma quantidade de espiras maior. Então, aqui eu tenho uma DDP, 1. E aqui eu tenho uma DDP 2, uma diferença de potencial 2. De modo que quem tem mais espira, desculpa, não era a letra B que eu queria botar. Quem tem mais espira possui uma diferença de potencial maior. Então, nesse caso, comparando o primário com o secundário, a diferença de potencial é maior, não é menor e nem é a mesma. E a corrente é alternada. Nosso gabarito seria realmente a letra D aí da questão de número 9. Bacana? Então, letra D, diferença de potencial é maior e a corrente elétrica é alternada. Quanto mais espiras eu tiver, maior a minha DDP ali, porque maior vai ser a corrente gerada por causa do fluxo do campo magnético interno a essas espiras. 10ª questão. As companhias de distribuição de energia elétrica utilizam transformadores na linha de transmissão. Um determinado transformador é utilizado para baixar a diferença de 3.800 volts
da rede urbana para 115 volts do uso residencial. Nesse transformador, 1. O número de espiras primário é maior que o secundário. 2. A corrente elétrica no primário é menor que a no secundário. E 3. A diferença de potencial do secundário é contínua. Nem precisa fazer conta. Com a ideia que eu falei da questão passada, você consegue responder. Vai, 2 minutinhos. Qual gabarito vocês marcariam? Falou que a DDP da primeira é de 3.800 volts. Então, a DDP de 1, né, é maior que a DDP do segundo. Então, cai exatamente naquele mesmo caso anterior. Então, ele falou, obviamente, 3.800 volts é bem maior, né, do que 115 volts. Isso aí não tem nem dúvida. Então, a quantidade de espiras presente no primeiro é bem maior que a quantidade de espiras presente no segundo. Justamente para poder sustentar essa tensão inteira aí aplicada no transformador. A letra A, quer dizer, formação 1 fala o seguinte: o número de espiras do primário é maior que a do secundário. Verdadeiro, ó. O número de espiras é maior para poder aguentar essa DDP inteira. Logo, a 1 é verdadeira. Tudo que não tem 1 está fora já. Letra B. Então a gente só tira a letra B. 2. A corrente elétrica do primário é menor que a do secundário. Não faz o menor sentido. Se a DDP é maior, a força eletromotriz gerada é maior. Então não é menor que a secundária, tá bom? Ela é maior. Então, a 2 aí seria falso. Cadê nossa informação 2? Então, tudo que tem 2 está fora. Letra E está fora. Letra C está fora. Ficamos entre letra A e letra D. A afirmativa 3 fala o seguinte: a diferença de potencial do secundário é contínua. A DDP, gente, ela não é contínua. Se eu mudo o fluxo de campo magnético ou a corrente, toda a DDP muda, tá bom? Então, nenhuma DDP é contínua, não é só do secundário. Então, a terceira também aí, ó, falso. Nosso gabarito seria letra A. Galera de Oeiras aí, gabaritando de novo. Letra A de A. É bem facinho. Te falei que era fácil? Presta atenção, pô. 11ª questão fala o seguinte: a tensão elétrica fornecida pela empresa energética em alguns estados do Brasil é 220. Porém, muitos aparelhos domésticos trabalham com tensões bem inferiores e já possuem transformadores interligados. Supondo que um aparelho funcione com a tensão de 20 volts e que possua um transformador integrado de 1.500 espiras no enrolamento primário, quantas espiras serão necessárias no enrolamento secundário
para que a tensão não supere 20 volts. Então, vamos lá. O número de volts é diretamente proporcional, é dP, né, ao número de espiras. Certo? Então, quando eu tenho 220 volts, eu vou precisar de 1.500 espiras, né, para sustentar aquele aparelho ali. Mas quando eu tiver 20 volts, eu vou precisar de quantas espiras? Eu vou precisar de um valor X de espiras. E aí eu posso resolver essa conta só por uma regra de 3 simples, né? Quando você tem uma tensão contínua para esse sistema. Tá, se para 220 volts eu vou precisar de 1.500 espiras, para 20 volts eu vou precisar de X. Então, próton também é igual para os extremos. Ficaria 1.500 vezes 20, isso aqui é igual a 220 vezes X. Um zero de um lado com um zero do outro. Então, o valor de X, deixa eu apagar aqui, o valor de X daria quanto? Daria 1.500 vezes 2, isso aqui dividido por 22, tá bom? Então, daria 3.000 por 22 valores aí. Então, qual seria o valor aplicado? Seria uma voltagem um pouco menor, né? Do número de espiras. Seria 3.000 dividido por 22, que daria um total de 136 espiras e 0,6. Como eu não posso ter isso, eu aproximo para o inteiro maior. Então, eu precisaria de 137 espiras dentro desse sistema. Ok? Bacana. Galerinha, a gente vai ficando por aqui nessa noite de terça-feira. A gente vai chegando ao final da nossa aula. Essa foi a última aula de lei de Lenz, lei de Faraday, tá bom? A gente precisa fazer umas questões de motores elétricos e de transformadores, que era para encerrar de vez o assunto. A partir da próxima semana a gente começa assunto novo aí referente ao último bimestre do ano. O ano tá acabando, que tristeza. Mas, próxima terça, nesse mesmo horário, às 6h30, estaremos aqui falando sobre mais física, tá bom? Não falte. Próxima semana a gente começa assunto novo, já falei para vocês. Então, desejar a vocês uma excelente semana, bons estudos. Até a próxima aula. Vai ficar para vocês também uma tarefinha de casa, tá bom? 11. Então tem mais 2 questõezinhas que eu vou pedir para enviar para vocês como tarefa de casa aí, beleza? Então, galera, boa semana. Até a próxima aula. Tchau.